É. Boa noite, amigos. 4 de outubro de 2025. Esse é o canal Leituras Compartilhadas. Eu sou a Ana Lúcia, muito prazer. E esse é um canal de leitura, como vocês já devem saber. E eu estou lendo para vocês a revista de seleções de agosto de 2002. Vítimas da Verdade, por Daniel Rome Levine. Numa favela carioca, Tim Lopes desapareceu. Durante uma reportagem como ele, no mundo, todos os jornalistas se arriscam perguntando o que os outros têm medo de perguntar. Na última década, mais de 400 deles foram assassinados, 13 deles no ano passado, na América Latina. Conheça quatro desses corajosos repórteres. Brasil. Na pequena cidade de Canindé, de São Francisco, Sergipe José Wellington Fernandes era mais conhecido como Zezinho Cazuza, porque por causa da imitação perfeita que fazia do cantor conhecido por esse apelido. Como o verdadeiro Cazuza, Zezinho amarrava uma bandana na cabeça nas festas que organizava. Seu trabalho durante o dia, porém, era na Rádio Xingó FM. No início fazia uma programação apenas musical, mas logo Zezinho Cazuza começou a usar seu programa para ajudar quem precisava. As pessoas telefonavam para pedir de tudo, desde alimento e remédios, a cadeiras de roda e passagens de ônibus. Outros deixavam o que era solicitado na casa dele, que veio a ser conhecida como Casa de Doação. Entretanto, Zezinho Cazuza também era um repórter disposto a criticar o governo municipal por não atender às necessidades básicas da população. Era especialmente duro com o prefeito de Genivaldo Galindo da Silva, eleito em outubro de 1996. O que o prefeito está fazendo com o nosso dinheiro que não consegue dar o que o povo precisa? Perguntava no ar. Zezinho Cazuza, a resposta, segundo ele, era que Galindo estava usando os fundos da cidade em benefício pessoal e comprando votos para garantir sua reeleição. A paixão de Zezinho Cazuza tornou-se uma figura popular em Canindé e também pode ter lhe custado a vida. Em fevereiro de 2000, o prefeito Galindo estava na Rádio Xingó gravando uma entrevista paga quando Zezinho Cazuza invadiu o estúdio e gritou: "Prefeito, o senhor está mentindo." Segundo testemunhas, os dois tiveram uma discussão violenta. "Você vai ver", ameaçou Galindo. Mais de um mês depois da briga, Zezinho Cazuza estava a caminho de casa, vindo de uma festa a pé, quando um rapaz parado em uma esquina chamou. Quando Zezinho Cazuza se aproximou, outro homem que estava em um carro estacionado disparou um tiro que o acertou na barriga. Ele morreu a caminho do hospital. A polícia prendeu um tratorista de 33 anos, conhecido como Canindé, por ter supostamente cometido outros homicídios, que confessou o crime. Ele também disse que Galindo o contratara por R$ 3.000. Mais tarde, o tratorista mudou seu depoimento diversas vezes e afirmou que confessara sob tortura. Ele ainda aguarda julgamento. Usando sua influência, Galindo conseguiu se reeleger após o homicídio e tomou posse em janeiro de 2001. Quando foi expedido um mandado de prisão contra ele, em 12 de março, o prefeito fugiu. 15 dias depois, as investigações oficiais tiveram início e Galindo, ainda foragido, renunciou. De acordo com o promotor público de Canindé, no período de mais de 4 anos como prefeito, Galindo desviou mais de 50 milhões em dinheiro público, alterou registros fiscais e concedeu empréstimos, contratos e empregos públicos a amigos. Numa entrevista, o ex-prefeito negou o envolvimento na morte de Zezinho Cazuza e alegou que o jornalista foi morto por inimigos políticos de Galindo, com o intuito de prejudicá-lo. Hoje, os colegas da Rádio Xingó afirmam que as reportagens de Zezinho Cazuza ajudaram a tornar Canindé uma cidade mais bem administrada. Ele não tinha medo de nada, diz o radialista Edielson Fernandes Santana, sem parentesco com Zezinho, sempre lutando para melhorar as condições de vida dos pobres e acabar com a corrupção. Colômbia. O tempo estava frio e nublado em Bogotá, mas milhares de mulheres faziam fila do lado de fora da penitenciária La Modelo na manhã de 5 de maio de 2000, a maioria em visita a parentes e amigos. Uma delas, Ginete Bedoya Lima,
26 anos, repórter do jornal El Espectador, estava ali para descobrir a verdade sobre o que ocorrera 8 dias antes, quando a penitenciária de segurança máxima explodiu numa batalha violenta que resultou na morte de 32 prisioneiros. Dizia-se que membros de uma organização paramilitar de direita haviam entrado em conflito com guerrilheiros esquerdistas e com uma gangue de criminosos. Mas os detalhes não foram revelados e os repórteres foram mantidos à distância. Isso não deteve Giné. Ela obteve um passe de visitante com a mulher de um prisioneiro e passou 3 horas e meia dentro da penitenciária conversando com os presos. Quando foi reconhecida por guerrilheiros, fugiu. Na terça, dia 11 de maio, o artigo sobre o episódio foi publicado. Nele, Ginete contou que a polícia vendia armas aos prisioneiros e que os guardas permitiam que paramilitares presos mantivessem armas em suas celas. Segundo algumas fontes, durante o confronto, esses paramilitares executaram outros prisioneiros. No dia seguinte, o celular de Ginete notou: seus dias estão contados, disse uma voz de homem. Outras ligações de ameaças continuaram por mais de uma semana. Numa noite, um homem ligou e se identificou como chefe de segurança de um líder paramilitar de La Modelo, Ángel Gaitán Marrera, e El Panadero, que gostaria de lhe dar uma versão da história. Ela concordou. No dia seguinte, às 10 horas, Ginete estava na porta do presídio. Minutos depois, um homem e uma mulher se aproximaram. O homem perguntou: você veio entrevistar El Panedeiro? Quando Ginete respondeu, a mulher soprou a fumaça do cigarro em seu rosto. A repórter ficou tonta e foi empurrada. Vendada e amarrada e amordaçada, ela foi levada a um local silencioso, guiada por dentro de um quarto e sentada em uma cadeira. 3 homens a cercaram, um agarrou-lhe os cabelos, encostou-lhe uma arma na cabeça e disse: agora nós vamos acertar as contas. Ginete lutou contra as lágrimas e esperou pelo disparo da arma, mas em vez disso foi amarrada à cadeira e estuprada por mais de 1 hora. Enquanto isso, outros homens esmurravam e chutavam seu rosto. Foi a maior humilhação que se pode imaginar, conta Ginete. Fechei meus olhos e pedi a Deus que não doesse quando eles me matassem. No entanto, ela foi largada em uma rodovia a 3 horas de Bogotá. O sequestro havia durado 14 horas. Ginete passou 3 dias no hospital, e embora seus editores e médicos lhe recomendassem uma licença de 3 meses, ela retornou ao trabalho 15 dias depois. Escrever era o que fazia com que eu me sentisse viva, diz ela. Seus editores sugeriram que passasse a cobrir esportes ou cultura. Ela recusou e insistiu em voltar ao antigo ritmo, exceto pelo fato de que passou a andar em um carro blindado, acompanhada por 2 guarda-costas. Até agora, mais de 2 anos depois, as investigações não resultaram em nenhuma prisão. Em fevereiro passado, Ginete tornou-se editora no jornal de maior circulação da Colômbia, El Tiempo, e recebeu um prêmio por bravura da International Women's Media Fundação, Fundação Internacional da Mulher, sediada em Washington, nos Estados Unidos. Mas Ginete não se vê uma heroína. Existem muitos heróis na Colômbia. Sou apenas uma mulher que ama seu trabalho e acredita no que faz. Argentina. Usando fontes confidenciais e vazamento de informações bancárias, Horácio Verbitsky levantou acusações sensacionais contra os líderes de seu país no início da década de 90. Ele denunciou que o cunhado e o assessor do presidente, Carlos Menem Ioma, exigira 400 mil do frigorífico americano Chifa Armou, quando discutiam a importação de equipamentos. Ele denunciou ainda que o Banco Nacional da Argentina emprestara a algumas empresas da família do presidente Menem 75 milhões a taxas de juros referenciais. Os amigos do presidente e membros do Supremo Tribunal acusou ele haviam recebido dinheiro da venda de companhias estatais. As acusações de Verbitsky, publicadas no jornal Página 12 e em seu livro Roubo para la Corona, Eu roubo para a coroa, chocaram o país. O presidente Menem chamou Verbitsky de delinquente, mas outras investigações se seguiram e, no fim, diversos altos funcionários, inclusive Ioma, foram forçados a renunciar. No entanto, Verbitsky pagou um preço por isso. Em fevereiro de 1992,
Logo depois da publicação do livro, ele recebeu sua primeira condenação criminal por desacato à autoridade, em razão do que escrevera a respeito de um juiz do Supremo Tribunal 4 anos antes. Verbitsky foi declarado culpado. O próprio Manning e outras altas autoridades entraram em ações de desacato à autoridade contra o jornalista, mas Verbitsky não recuou. Seus oponentes esperavam que a pressão e a perseguição o fizessem sair do país. Em vez disso, Verbitsky foi a Washington e contestou a lei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. Sua ação ousada valeu a pena. Em junho de 1993, o Congresso da Argentina revogou a lei vigente e anulou a condenação de Verbitsky. O jornalista foi vítima de dezenas de processos ao longo de 4 anos seguintes, ganhou todos. Nunca interpretei isso como um ataque pessoal, disse ele, mas como uma estratégia política para evitar que o governo de Menem fosse examinado pela opinião pública. Verbitsky sempre esteve envolvido em controvérsias. Nos anos 70 fez parte de um grupo chamado Montoneiros, que usava táticas terroristas contra a ditadura militar argentina. Verbitsky já admitiu sentir-se envergonhado pelas ações do grupo. Ano passado, recebeu do Comitê de Proteção aos Jornalistas, com sede em Nova York, um prêmio por sua luta em prol da liberdade de imprensa. Ele é um dos repórteres investigativos mais importantes da Argentina, disse o representante do comitê. Costa Rica. Armênio Medina era o apresentador de La Patada, o Chute, um programa dominical da Rádio Monumental de São José, que começou como transmissão esportiva, mas acabou por se tornar um fórum livre para críticas políticas e sociais. Os comentários de Medina apoiavam em sólidas reportagens investigativas. Ele era um jornalista destemido que tinha como alvo algumas das pessoas e instituições mais poderosas da Costa Rica. Medina alegava que um poderoso executivo, um candidato a vice-presidente e um ex-funcionário do alto escalão do governo estavam envolvidos em lavagem de dinheiro e de drogas. Mas o alvo mais visível de Medina era a Rádio Mariá, uma estação católica popular entre a classe de baixa renda da Costa Rica. Era dirigida por um padre carismático de 36 anos, Minor de Jesus Calvo Aguilar. Com base em informações de uma fonte confidencial da igreja, Medina acusou Calvo de irregularidades financeiras. O padre afirmou que a rádio recolhia 5 mil por mês em doações dos fiéis. Medina perguntou como os costarriquenhos podiam dar uma contribuição tão alta. Medina começou a receber ameaças por telefone. Se não parar de falar da Igreja Católica, você vai morrer, disse um homem. Na noite de 9 de maio de 2001, Medina foi surpreendido pelo som de tiros diante de sua casa em São José. Ao chegar lá fora, viu que a fachada havia sido crivada de balas. Semanas depois, Medina e seu filho Rodolfo, 40 anos, tiveram uma longa conversa, preocupado com as ameaças de morte. Medina disse ao filho: "Se eu ficar aqui, vou morrer. Mas se me calar, acho que vou morrer do mesmo jeito." No dia 7 de julho de 2001, o radialista estava chegando em casa quando um desconhecido atirou diversas vezes pela janela lateral de uma minivan. 2 balas o atingiram na cabeça e Medina morreu no hospital. Até agora, nenhuma prisão foi feita e as autoridades costarriquenhas ainda não têm suspeitos. Calvo foi convocado para depor, assim como muitos outros. Em entrevista às seleções, ele negou seu envolvimento. "Não há provas de que me liguem ao crime." Rodolfo Medina diz: "A Costa Rica é o alvo de interesses obscuros, como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas." Ele investigou e revelou irregularidades e isto lhe custou a vida. Albino Vargas, coordenador da Frente Cidadãos contra a Impunidade da Costa Rica, concorda: "Estamos convencidos de que forças políticas, financeiras e religiosas interferem na busca da verdade sobre esse crime." No dia seguinte à morte de Medina, milhares de pessoas se reuniram em frente à Rádio Monumental para ouvir pelos alto-falantes a última transmissão de La Patada. O programa havia sido gravado apenas 7 horas antes de sua morte. Os fãs enlutados agitavam lenços brancos e gritavam "Parmenio vive!" No enterro, cerca de 2.000 pessoas caminharam 3 quilômetros seguindo o féretro. Armando Alfaro, padre católico, amigo de Medina, disse: "Damos adeus a um grande jornalista, um cidadão excepcional e um homem corajoso. Parmênio tinha a verdade como vício."